A maioria dos dentistas não falham por ter preguiça, eles falham por gastar sua energia no lugar errado. Isso é mais comum do que você está imaginando. Isso é coisa que eu visualizo nos consultórios onde eu atendo, conversando com colegas do meu ciclo de amizade de dentista mesmo. Eu consigo identificar que esse problema ele está comum, ele está muito presente. É o cara que está se esforçando, trabalhando até mais tarde, ele não tem preguiça de passar o seu horário, ele não é aquele cara que está acostumado ali das 8 às 18, não, ele passa, ele atende centenas, milhares de pacientes em um ano, mas mesmo assim ele está estagnado, só que ele está aqui, ó, ele está com esse freio aqui, não está conseguindo enxergar que o mundo é muito mais do que isso, né? Ele não está vendo que a sua energia está focada, está potencializada em coisas que não te geram retorno. Se você é um desses, acredito que esse vídeo vai ser muito importante para dar a sua guinada, para dar aquela virada de chave na sua vida, porque isso foi justamente o que aconteceu comigo no começo. Eu fiquei preso em gastar energia com uma coisa que não estava me dando retorno. Na verdade, eu estava gastando energia com várias coisas que não estavam me dando retorno. E acabou que eu vi que eu estava estagnado, vi que eu estava parado. Então eu vou te ajudar a identificar se você está preso nisso no decorrer desse vídeo aqui. Eu vou te ajudar a entender e vou te dar as dicas que eu mesmo empreguei na minha vida, né, para me conseguir sair desse ciclo louco aí que é esforço e energias empregadas da maneira errada, sem evolução aparente. Então senta aí, pega um copinho d'água, pega uma pipoca, põe um caderninho do lado, vai adequando o que eu estou falando para você na sua realidade aí e vem comigo. Primeiro de tudo, o nosso primeiro bloco dessa aula vai ser relacionado ao, vamos chamar de um mito do esforço cego. Você não está conseguindo identificar, você está trabalhando muito, você está se esforçando muito e você não está conseguindo identificar que todo o seu esforço não está te levando a lugar nenhum. Então, para e pensa aí hoje, você está aí na sua casa, para e pensa, cara, você está trabalhando muito, você está conquistando o que você quer, o seu salário, pega o seu salário aí do ano passado e compara com o desse ano, ele está igual, está desnivelado, está batendo ou você está evoluindo? Se você não está evoluindo, tem alguma coisa muito errada aí, eu estou aqui para te falar, para te ajudar a você passar por isso, porque o excesso de esforço de maneira não inteligente te atrapalha muito e te deixa cansado, exaurido e no final você fica frustrado. E isso não é bacana. Você tem que... O ser humano, eu acredito que ele é altamente adaptável, né? Tem gente que no começo até me achava que eu não tinha certa inteligência, eu não me achava capaz de fazer as coisas, mas quando eu comecei a ver de outra forma, eu vi que não é necessariamente isso, tá? O ser humano ele é capaz de tudo que ele se propõe a fazer. Então, com essa frase, nós vamos começar a discutir sobre como você deve gastar, como você deve colocar, investir sua energia no que realmente vai te dar retorno. Eu vou contar a minha história para vocês, tá? Acho que a galera que já me acompanha no Instagram há algum tempo já sabe mais ou menos como foi a minha história e como que eu dei essa virada de chave, como eu foquei nessa parte aí de focar minha energia mesmo, né? Quando eu formei, eu trabalhava em vários consultórios, eu prestava serviço em vários locais. A minha minha locomoção, né, de um consultório para outro tomava muito tempo, eu não sabia cobrar, eu só sabia que eu tinha que ir lá e operar. Só que chegava no final do mês, cara, isso eu demorei a ver porque eu não tinha uma planilha, mas quando eu coloquei tudo numa planilha, chegava no final do mês eu estava exausto, trabalhando das 8 da manhã às 22 horas. Todos os meses o meu salário estava batendo no teto, estava chegando na época 10 mil. Chegava no 10 mil, parava, chegava no 10 mil, parava. Eu falava, porra, cara, mas esse mês eu trabalhei muito mais que o mês passado. Eu tinha essa sensação, só que às vezes nem era isso. Às vezes eu só estava com o acúmulo de canseira cansado do mês passado. Mas eu sempre batia 10, 11, 10, 11, 9, 10, 11 e isso estava me perturbando. Então eu sei que o operacional da gente tem um limite,
Eu sei disso, as suas mãos, ela consegue te dar até certo retorno e trava, né? Mas estava acontecendo porque eu estava preso em alguns locais, em alguns consultórios, ganhando menos por ser confortável, por burrice minha mesmo, às vezes, né? E acabava que eu não sei se eu tinha gratidão, eu sei que eu estava travado nesses consultórios e eu não conseguia ter uma evolução na minha carreira, eu não via novos ares, eu não via perspectiva de crescimento, até que o momento, na época eu até tinha acabado de descobrir que ia ser pai e depois tive problema com o carro e eu precisei meio que me transformar no meio dessa pressão inteira, sabe? No meio dessa loucura aí que eu precisava ganhar dinheiro, mas eu estava travado, eu já estava trabalhando todos os horários possíveis de que um ser humano pode trabalhar, de segunda a sábado, até 10 horas da noite, mesmo assim eu estava travado. Então eu precisei parar, sentar, concentrar minhas energias em resolver, eu preciso trabalhar menos e ganhar mais. Como eu vou fazer isso? E foi aí que eu sentei, foquei nas minhas coisas. Na época eu lembro que eu saí de alguns consultórios que eu tinha uma segurança financeira, arrisquei tudo mesmo, aluguei uma sala e aí sim eu comecei a trabalhar menos, a focar minha energia naquele consultório para atrair os meus pacientes e ter um retorno maior para mim. Foi aí que eu fui escalando e hoje eu sou dono de consultório, num bairro bacana, tenho uma quantidade bacana de pacientes. Então, enquanto eu não sentei, analisei, na verdade foi sob pressão que eu descobri que eu precisava crescer, enquanto eu não fiz isso, abandonei a minha zona de conforto, que eu ganhava meus 10 mil ali, pagava minhas contas, eu vivia confortável, mas eu não tinha essa mentalidade ainda de evoluir. Enquanto eu não foquei em sair disso, da minha bolha ali, eu não conseguia evoluir, porque eu gastava a minha energia toda num lugar que não me dava o retorno que eu merecia, o retorno que eu esperava, o retorno que eu precisava. Então eu precisei de tudo isso, espero que você não precise se lascar do jeito que eu me lasquei, porque é desesperador você receber aquela pressão de que você acha que você não vai conseguir, para que você saia disso. Às vezes, a partir desse vídeo, eu já estou te poupando de muita dor de cabeça. E agora a palavra é o seguinte, que vocês têm que entender, chama critério. Para ter essa mudada de chave, você tem que ter um critério. Você não necessariamente precisa largar a mão de tudo e começar do zero. Não, você tem que ter o critério de, cara, eu vou fazer esse procedimento aqui, mas não vou fazer esse, porque esse aqui me dá dor de cabeça, me dá perda de tempo e o retorno dele é muito baixo, sendo que eu posso focar nesse aqui e ganhar o dinheiro. Por exemplo, vou deixar de fazer uma limpeza e restauração, vou focar em estética e facetas, vou deixar de fazer uma cirurgia exodontia simples que ocupa meu tempo e às vezes é mais difícil que siso, e vou fazer implante. No começo eu vou começar perdendo alguns pacientes, mas depois, por ter mais horário, eu vou ganhar mais agenda. Vou deixar de ir nesse consultório que eu recebo fixo para ficar o dia inteiro, que é uma segurança para mim. Vou tentar alugar uma sala e trazer os meus pacientes, que às vezes só de convênio eu já ganho mais, que foi exatamente isso que eu fiz. Então, a palavra-chave para esse momento da sua virada aí seria critério. Você tem que pôr na ponta da caneta o que é mais importante, o que vai te dar mais retorno, do que você fazer uma coisa que não está te dando retorno, você está gastando muita energia, entendeu? Então, o critério é, sim, muito importante nesse momento da sua virada de chave, da sua mudança, da sua carreira, para você agregar mais valor aí, certo? Agora, aonde o cirurgião dentista mais se ilude é justamente onde eu me iludi. Eu preciso fazer mais cursos para atingir o que eu quero? Geralmente não, você já consegue fazer umas coisas sem adquirir curso, então isso aí, quanto mais cursos melhor, quanto mais diploma melhor, isso é uma grande ilusão, né? Às vezes você focar sua energia em fazer um só, ficar bom naquilo, em vez de sair procurando curso, fechando sua agenda, todo mês eu estou em algum lugar diferente, com um mentor diferente, vendo coisas diferentes, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Então, o dentista se ilude muito nisso na hora, e eu conheço muitos, tá? Na hora de selecionar vários cursos. Outra coisa que se ilude bastante é que tem dentista que acha que pode abraçar o mundo, cara.
vou fazer uma endo aqui, vou fazer um implante aqui, vou fazer siso, vou fazer dentística, vou fazer faceta e no final o cara não é bom em nada. Então isso aí também é uma grande causadora de ilusão de dentista, você achar que você vai abraçar o mundo. Não faz mal você abrir mão de um procedimento para você ficar bom em outro. Quem tenta abraçar todos os procedimentos acaba que não fica bom em nada. Às vezes você pode fazer uma parceria com aquele seu colega que é bom em endo e ele te indica os sisos, você indica as endo, você tem outro que faz faceta que também vai te indicar siso, você cria um ecossistema ali que pessoas que são bons em especialidades, né, muito melhor do que pessoas que querem abraçar o mundo, e eu te garanto que o retorno vai ser bem melhor. Por exemplo, com os sisos, quanto mais você ficar melhor em sisos, mais indicações você vai ter, mais problemas você vai sanar, mais rápido você vai começar a fazer cirurgia de sisos, entendeu? E mais valor você pode agregar nesse procedimento. Então, onde você deve errar menos, né? Você tem que ter o critério para não errar muito igual os outros seus colegas cirurgiões dentistas. Ó, eu tenho uma história que é uma funcionária de um consultório onde eu prestava serviço, onde eu atendia, que ela era muito esforçada. Presta atenção nessa história. Ela era muito esforçada, era estagiária, tá? E aí ela tomava conta de muitas coisas, né? E na reunião era passado que essa pessoa você tem que fazer isso, isso e isso, certo? Faz isso para mim bem feito e o resto é resto. O que essa pessoa fazia? Ela gastava energia para fazer coisas que não era necessária, porque na cabeça dela essas coisas que não são necessárias iriam destacar ela, né? Iria fazer com que prestassem mais atenção nela para ela se destacar, só que ao fazer coisas que não eram necessárias, não era da área dela, ela deixava as coisas principais para o consultório rodar a mercê, né? Às vezes esquecia uma coisa muito importante, que às vezes deixava passar essa coisa muito importante e fazia uma coisa que não era importante, e isso prejudicava não só ela, prejudicava o consultório inteiro. Então ela gastava muita energia que não era necessária, né, para tentar satisfazer uma coisa louca que eu não sei o que era, tentar mostrar serviço, e isso prejudicava não só ela, prejudicava o consultório. E no final o consultório acabou se livrando dessa pessoa, justamente era uma ótima funcionária, mas o pessoal do consultório dispensou porque a função básica que era para ela empregar, você tem que fazer isso, isso e isso, ela não fazia. Ela tentava fazer outras funções que não convinham a ela, e isso deixou a mercê, e acabou que ela, tentando se tornar uma ótima funcionária, acabou sendo uma funcionária péssima por não gastar sua energia única e exclusivamente no que era necessário. Pensa comigo, eu te dou 3 funções. Você tem que fazer essas 3 funções. Ao invés de fazer as 3 funções, você esquece de uma, faz 2 funções e quer fazer mais outras 3 funções que não tem nada a ver com você. Só que você esqueceu que eu preciso muito que você faça essa função aqui. Essa função você deixou passar, e isso prejudica o time todo, porque o time está contando com que você faça essa função. Então, às vezes você tentar gastar energia com coisas que não são pedidas, o over-delivery é bacana, tá? Mas um over-delivery consciente, que não vai prejudicar a sua missão principal, né? Vamos pôr no mundo dos jogos, eu gosto muito de jogar, temos as missões secundárias, que você pode fazer uma ou outra, temos a missão principal. Muita gente esquece a missão principal e vai direto para várias secundárias e perde toda a história. Então, trazendo aí uma gamificação para vocês entenderem melhor, foca no que realmente interessa. Se você tiver tempo e competência para fazer uma única coisa a mais, aí sim você faz sem se desgastar, sem gastar energia desnecessária, sem gastar energia desnecessária com o que não importa. Então, só resumindo aqui, não é o esforço que vai mudar a sua trajetória, é o critério, é onde você gasta a sua energia, onde você investe o seu tempo, certo? Então, muito obrigado por assistir essa aula, espero ter ajudado vocês e aquele abraço.